Tem coisas neste mundo que não são perceptíveis num primeiro olhar. Por exemplo, alguém que tem baixa visão, alguém que tem surdez. São deficiências que nem sempre a gente constata na primeira conversa. São deficiências invisíveis, como temos sabido nos últimos tempos, como a gente tem falado. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa hoje com 3 convidados que vão nos ensinar muito. E eu quero muito aprender com eles, porque conviver com pessoas com deficiência deveria ser natural, deveria ter um convívio natural, mas nem sempre a gente sabe agir com naturalidade diante da deficiência. Então eu convido você a ficar conosco na Roda de Saberes para tratar deste tema, deficiências invisíveis. E quem conversa conosco sobre isso é a Natália Bianchi, artista plástica e servidora pública. É mulher, mãe, além de artista e servidora, com deficiência visual. A Natália ingressou no Serviço Público Municipal há 12 anos pelas cotas de pessoa com deficiência, em virtude da baixa visão e acromatopsia, que ela vai nos explicar depois o que é. Com 15% de visão, a artista que não vê cores tem como poética o acaso, a imperfeição e a desconstrução das formas. A Nath, como é bastante conhecida, busca a quebra dos estereótipos na sua arte e na sua vida, numa luta constante pela representatividade e contra algo que ela também vai nos explicar depois, que é o capacitismo e o preconceito. Bem-vinda, Nath. Muito obrigada. Com a gente também a Vialana Salatino, que já veio aqui há pouco tempo, aqui na Câmara, né? Psicóloga, humanista, com atuação nas áreas clínica e organizacional. É docente da área de humanidades na graduação e na pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul. Além de doutora em educação, é mestra em educação, especialista em arte e terapia. A Vialana também tem MBA em docência do ensino e pós-graduação em gerência empresarial. A Vialana, ou Lana, né, como alguns conhecem, é facilitadora de grupos e mentora de desenvolvimento humano. É criadora do canal Vialana Salatino no YouTube sobre o universo feminino. Aliás, a questão de gênero também está sempre presente nas pesquisas dela. Bem-vinda, Vialana. Muito obrigada. Agradeço muito o convite de estarmos aqui juntos essa tarde. Obrigada. E o conselheiro José Carlos dos Reis, que é integrante do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E o José dos Reis, como a gente bem conhece aqui na Câmara, ele já presidiu, então, o Conselho por 2 gestões e foi neste ano até maio, né? E a gente tem muita alegria de tê-lo conosco. Eu agradeço o convite. Temos aqui para esse belo debate e à disposição. Muito bem. E a gente já quer saber, porque a Natália Bianchi tem baixa visão, mas além disso ela é uma ativista da causa da inclusão. E eu quero que ela nos ajude a explicar, Nath, quais são as deficiências invisíveis mais conhecidas, assim, que a gente realmente não constata na hora, mas que está dentro desse enquadramento. Vou começar falando, mas já vou pedir ajuda aqui também para o seu José, né? Para me auxiliar, porque eu acho que ele está aí bem munido pelo visto de... Eu não vou conseguir ler, né? Então, como boa PCD de baixa visão. Mas aí o senhor me ajuda, por favor, né? E eu posso falar muito do meu lugar de fala, né? Da baixa visão. Como tu falou, a surdez. Nós temos as questões do autismo, que hoje estão muito presentes, né, do transtorno do espectro autista. E, na verdade, são várias as deficiências que são invisíveis, mas a gente tem justamente isso, que é não conseguir identificar, num primeiro momento, que a pessoa tem alguma deficiência, né? Hoje, inclusive, está se buscando, né, o cordão para identificar. É um cordão de girassol que identifica que as pessoas têm algum tipo de deficiência invisível. Porque isso, para quem sofre, né, seu José, esse tipo de deficiência, é bem complicado porque a gente acaba passando por situações muito constrangedoras
porque a outra pessoa não tem como adivinhar, né? Então está se buscando essa forma de sinalizar que existe, que a pessoa que está usando, ela tem uma deficiência que não é visível, para justamente evitar também, além de garantir o atendimento, evitar esse tipo de situação constrangedora. Vocês têm uma listagem aí, se quiseres me ajudar? Nath, eu até que tu falou essa ideia do cordão, por vezes eu fico na minha dúvida, como, né, qualquer pessoa que eu acho que também tem dúvidas e perguntas. Às vezes a gente acha que ao usar o cordão ou alguma identificação, a gente está segmentando. E aí eu quero justamente não ser separatista. Eu acho que a gente tem que conviver juntos. E nesse caso, mais inclui do que separa, essa é a minha pergunta. Eu entendo, aí eu estou pensando aqui como usuária do cordão, né? Que, claro, a gente não quer segregar, né? Mas eu acho que é uma forma de garantir. A ideia dele é que ele garanta o acesso dessa pessoa a todos os serviços aos quais ela tem direito, né? Enfim, constitucionais, inclusive, né? A saúde, a educação e tudo mais. Mas ele serve para mim, por exemplo, pensando numa dificuldade de... eu numa rodoviária, num aeroporto, é um lugar... completamente despreparado para a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência visual. Porque o lugar é imenso, as placas são altas, são distantes dos olhos. No meu caso, eu não tenho como... até o mercado, eu uso um celular para aproximar. Se eu tenho um cordão de identificação e aquela pessoa está preparada para isso, quer dizer, eu não preciso explicar para ela a minha vida, porque eu chego nos lugares e eu digo, com licença, olha só, eu tenho baixa visão. Às vezes a pessoa não sabe o que é baixa visão, por causa da falta de conhecimento, que é um dos grandes problemas que a gente tem. Preconceito também vem muito da falta de conhecimento. Eu sou daltônica. Se a pessoa não sabe, primeiro ela vai achar o máximo, porque muita gente acha legal e divertido, e tá tudo bem, né? Mas aí tu tem que explicar para ela. Então, eu acho que a questão do cordão, muito mais do que segregar, ele te dá abertura, ele te dá espaço, ele te dá entrada, te economizando um tempo ali que é precioso muitas vezes para ti. E também a Natália se comunica e não tem problema nenhum em se comunicar com relação a isso. E nem todo mundo lida da mesma forma. Claro. E nem tem o mesmo tipo de personalidade que a Natália tem. Tem, né? Gente que não quer expor que tem uma deficiência, mesmo que ela seja visível, né? E já que eu comecei a falar, o que o seu Reis traz aqui é sobre deficiência auditiva, visual, física, deficiência de pessoa com doença renal crônica e deficiência intelectual. A intelectual, que também é difícil de a gente perceber. Exato, às vezes. mas a gente tem hoje uma amplitude, né, de conceitos, porque se entende também que as deficiências invisíveis são deficiências de cunho médico, né, do corpo, do físico, do emocional e cognitivas, né? E também se amplia um pouco para algumas sociais. Por exemplo, a pessoa que tem baixa cultura, que não teve acesso, né? Então tem vários itens aí que a gente pode falar e muita gente passando por deficiências invisíveis, que são o quê? Não é uma deficiência de fato, não é uma baixa visão. E é pior ainda, porque daí ela não vai dizer, eu vou no psiquiatra, tomo remédio para hiperatividade, mas ela tem essa dificuldade. E os transtornos estão muito presentes nas escolas também, não importa o tamanho da pessoa, né, a idade da pessoa. É isso que eu acho bem interessante, que eu tive um debate com uma amiga minha, justamente sobre isso. Ela tem uma questão de saúde mental, né? Uma questão psiquiátrica, e ela já me disse, Natália, a gente tem tentado fazer com que esse entendimento atinja algum patamar legal, né? Nesse sentido, porque a pessoa, e aí eu posso falar de experiências próprias minhas de família também, mas de muita gente que eu conheço, com um grau de bipolaridade que às vezes não torna a pessoa tão funcional, ou que ela não consegue desenvolver algumas questões, ou dependendo do estado em que ela vai chegar lá no posto de saúde, ela não consegue acessar o serviço porque ela já... Então, se ela tem uma forma de se identificar... Ela nem consegue ir até lá, porque naquele dia ela não estava bem. Isso. Então, quer dizer assim, e essas pessoas também deveriam estar incluídas nessa questão das deficiências invisíveis, inclusive com algumas garantias de direitos, pela dificuldade de acesso, que é uma das grandes questões das deficiências, é a dificuldade de acessar, seja lá o serviço, o espaço, né, ou, enfim, ou ter aquela representatividade. De novo, daí a gente comentou aqui antes no bastidor, e é sobre o mundo não estar preparado, porque não está dentro do padrão ou da caixinha que se imagina. Isso, né? A gente nós não fomos estruturados
desde criança, desde a família, né? Não vamos colocar a culpa só na escola. Mas nós não fomos preparados para entender que tem pessoas diferentes da gente. E a gente vai medir o nosso mundo pelo que nós somos. E aí começam os problemas, né? E a gente vai ter, sim, uma necessidade de que exista mais amor, mais compreensão, né? Porque assim, ok, eu tenho problema com a visão, o outro tem problema com outro tipo de situação. E sim, as pessoas não sabem o que é baixa visão. Sim, as pessoas vão criticar que o cordão vai ser, né? E, Violana, antes de eu passar para o José, que eu quero também falar sobre as barreiras concretas mesmo, eu quero entender a família, claro, como você bem disse, tem gente que esconde isso, mas tem gente que não, tem um acompanhamento, mas às vezes não tem toda a informação necessária, como bem falou a Natália. E eu vou te dar um exemplo, assim, e a gente não sabe, por exemplo, uma criança que é autista, né, que tem o transtorno do espectro autista. Nem sempre a gente consegue detectar, dependendo da graduação. E eu vou te dar um exemplo meu, vivido. E olha que eu sou jornalista e pedagoga de formação também, com mestrado em educação. Então, no meu ensino, eu aprendo um pouco disso. Mas eu fui numa festa de aniversário em outra cidade e aí tinha a Martina, minha menina, estava brincando num jogo aqueles de bolinha. Não sei, então, ela estava de um lado, tinha uma outra criança do outro lado. Veio um menininho assim e veio à frente dela, pegou o jogo, o bastãozinho, do nada, assim. E eu e Martina ficamos sem saber o que fazer. E aquela criança veio sozinha. Eu olhei e eu, eu falei, não, você espera a minha Martina terminar o jogo que você vai poder jogar. Mas ele não compreendia, naturalmente, né? E eu olhei ao redor, nenhuma mãe, ninguém presente. Então, é isso que eu queria, do ponto de vista psicológico, assim, fica complicado para quem não sabe detectar aquilo, mas também de parte da família. É preciso estar presente nessas situações. Mas sabe o que acontece aí, Vânia? As pessoas que cuidam, elas se cansam. É muito difícil, conforme o nível, né, do espectro aí, autista, se ele é severo, enfim, fica muito difícil de os pais aguentarem o tempo todo. Eu tenho um sobrinho autista e, nossa, minha irmã vive para ele, não tem mais como trabalhar, não tem como fazer mais nada, tem 500 terapias para fazer e muitas situações onde ela precisa estar junto. Mas eu penso que quando essas pessoas conseguem desligar um pouquinho, é um respiro. Desligam. Só que daí é um problema. Como tu explica para tua filha, né? Tu pode até explicar quando tu souber que é isso, né? Porque até então parece que é um menino mal educado e sem um familiar por perto, né? E a gente tem porque assim, quando é um autismo severo e a criança está tendo uma crise, todo mundo percebe. Agora, a gente tem adultos sendo agora diagnosticados que não imaginavam que eram autistas, tá? Eu tenho pacientes nessa situação, enfim, que não imaginavam que eram autistas e que agora estão sendo diagnosticados. Tem uma, por exemplo, que ela é severa. Tem gente que, quando é leve, daí não tem diagnóstico mesmo. Aí é um outro problema, porque a gente olha para isso e pensa assim, essa pessoa é mal educada, essa pessoa é estranha, essa pessoa, né? Mas o diagnóstico é demorado, nesse quadro. Eu acho que a gente tem que falar isso também, é caro demais e muita gente não vai fazer o exame, porque como é que eu vou comprovar? Eu não tenho a grana para pagar isso e tudo que precisa. Medicamento, tratamento, né? E foi exatamente o que o José Reis nos falou antes, que é essa questão da acessibilidade. Ele fala de parte do conselho, né? Que o próprio conselho é um órgão que não tem recurso. Os conselhos municipais, exceto aqueles que têm os fundos correlacionados, eles não têm recursos. E está aí, né, Reis? Olha o exemplo assim, a gente traz esse exemplo, que o diagnóstico caro, falando da questão do autismo, mas vai muito além, né, dessa invisibilidade. A gente não enxerga o concreto e não enxerga o que está escondido, né, ali. Como fazer? Como é que o senhor acompanha essa luta pela inclusão já há um tempo? Como é que a gente consegue lidar com tudo isso, hein, seu Reis? Bom, ela é uma luta árdua, sofrida. A gente sofre ela, a gente passa isso na carne.
voltando ao assunto do cordão girassol, o cordão girassol ele foi criado na França em 2016, aonde começou um debate de discussão, porque as pessoas iam no banco, as pessoas iam no mercado, as pessoas iam no cinema e não interagiam, e os que interagiam havia sempre uma discussão. Aí os médicos franceses decidiram fazer um estudo, e aí foi aonde saiu o cordão girassol para a pessoa que tem a deficiência oculta. Aí em 2023, ele veio para o Rio Grande do Sul, porque nós, nas regiões municipais, temos mania muito de imitar os outros, né? Aí então foi aonde veio, a FADERGS em Porto Alegre começou a fazer um estudo, e aí ele chegou até Caxias. Que é a federação. A FADERGS é a federação. Aí o cordão é esse aqui que eu uso, porque eu também sou deficiente oculto, eu estou com ele aqui, né? Só que é que nem disse a colega, é uma barreira difícil, porque muitas pessoas acham que isso aqui é só para bonito, eles acham que o girassol é uma coisa que interde os bons brilhos e não olha a necessidade da pessoa, então a gente sofre muito. Eles não se identificam e não se interessam em saber para que serve. E o senhor pode nos falar um pouquinho da sua deficiência? Posso. Seu Reis? Eu sou um deficiente bilateral, eu sou surdo, bilateral. Eu uso no fêmur, uma prótese femoral. Uso uma vareta para manter o osso equilibrado. Uso uma prótese no joelho. E uso uma prótese nesse braço. Eu tenho uma doença nos ossos. Se eu cair aqui, ele quebra. Então, foi diagnosticado. Então, ela não aparece, é uma deficiência que não aparece. E a deficiência da surdez bilateral foi um acidente, estourou o tímpano, e aí começou a sangrar e eu fiquei surdo bilateral. Eu só escuto pelo esquerdo. E tenho uma grande sorte que poucas pessoas têm, que eu leio os lábios. Então, por isso que eu fico muito olhando para a pessoa. Mas também não entro em discussão, porque tem pessoas que não gostam. E a gente encontra essas barreiras. Eu tive agora num curso, e aonde eu li os lábios, eu falei, a senhora me chamou a atenção, que eu não devia ler os lábios e falar. E eu disse para ela, não, mas na sensibilidade, a inclusão e tal. Aí a gente passa, né, que nem disse a colega, a gente fica constrangido e tem que se calar. A deficiência, que nem disse, que vem por a cultura familiar, é uma realidade. Porque a família são os primeiros a esconder o deficiente. São os primeiros. Eu tenho uma grande tese que eu luto por todas as deficiências. Eu não luto só pelo autismo. Eu luto por todas. Porque quando a gente é criança, nós andamos de carrinho, de andador, né? Quando a gente envelhece, passa para os 70 anos, a gente volta de novo a andar com o andador, volta a andar com a bengala. Então, eu sempre defendo essa tese. A sensibilidade para todos. E brigo por isso, né, da sensibilidade para todos. Nós temos essa grande deficiência que está se alastrando no mundo todo, que é o autismo. O autismo a gente nota geralmente pela pessoa porque ela não fala, a criança não fala. A primeira coisa para tu notar no autismo é que ele não fala. Até os 2 anos ele não fala. Ele não resmunga, ele só faz o gesto. Pode levar para fonológico que ele é autista. E tem aquele severo, que nós não temos preparado nem nas escolas, nem na sociedade, nem em lugar nenhum para atender ele, que é muito difícil, como disse a doutora aqui. E eu admiro muito a mãe que consegue trabalhar com isso. Nós fizemos uma discussão entre 3 entidades que tem em Caxias do Sul sobre autismo, aí na Câmara e também ali na Prefeitura. A nosso maior problema é o tratamento, porque o neurologista em Caxias pelo SUS não existe. É um só. E a baixa renda não tem condição de pagar o neurologista, que é o primeiro passo. A doutora pode me chamar a atenção aqui se eu estiver errado. É o primeiro passo ao neurologista. E é muito caro. E aí foi quando se montou a Unitea. A Unitea veio para Caxias com poder aquisitivo, conseguiram alavancar um bom trabalho, graças a Deus estão fazendo esse trabalho. E eu levantei e disse, e o pobre, como é que fica para poder fazer
esse acesso dos seus filhos. Isso se tornou uma discussão, aí fomos para os valores, e graças a Deus que tinha um neurologista lá e falou o valor, e aí a gente tem essa discussão até hoje. Porque nós temos direitos, nós temos deveres, mas o SUS não nos ajuda nesse ponto. Não comporta em tudo que é preciso. Reis, eu quero lhe pedir uma licença para depois a gente voltar para essa conversa, porque agora a gente está encerrando o primeiro bloco da Roda de Saberes sobre deficiências invisíveis, mas também sobre todas as demais. E eu quero que você fique com a gente, permaneça aí, porque depois o seu Reis, a Vialana e a Natália vão voltar a falar para a gente como é que é essa realidade, como é que a gente pode melhorar o processo inclusivo na nossa Caxias do Sul. Fique com a gente, continue. Você já parou para pensar quantos autistas moram na sua rua? No seu prédio? No seu bairro? Ou na sua cidade? Para fazer políticas públicas é preciso informação. Por isso, a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a CIPTEA, vai ajudar na construção de projetos, além de garantir os direitos dos autistas. Se você conhece algum pai, mãe ou responsável por algum autista, compartilhe a importância da carteirinha. Eles podem solicitar mais informações por meio do telefone 54 3218 1600 ou pelo site camaracaxias.rs.gov.br. A carteirinha é de graça. Te abraça nessa ideia. Faça CIPTEA. Realização: Câmara Municipal de Caxias do Sul. Apoio: FADERS. Sabe o que tem por trás de uma educação nota 10? Muito esforço e muita dedicação. E é assim que o governo do estado está trabalhando. Já fizemos muito na educação. E agora vamos acelerar com um grande programa de obras nas escolas. É o programa Lição de Casa para melhorar o ambiente escolar. Porque acertar com a nossa educação é acertar com o futuro do Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Roda de Saberes de volta, conversando sobre deficiências invisíveis, assunto necessário. E como é necessária também muita pesquisa em torno disso, até porque quanto mais a gente falar do assunto, mais conhecimento a gente vai disseminar, mas não pode ser só um conhecimento assim, no achismo, né? Tem que ser um conhecimento fundamentado na ciência, na pesquisa. E fica muito melhor quando a gente começa a ver que há interesse da juventude, dos adolescentes no assunto. O nosso coordenador aqui da TV Câmara, o Marcelo De Gregori, ele foi até o CETEC, que é a escola de ensino médio e agora também de fundamental lá da Universidade de Caxias do Sul, para conferir o que um grupo de alunos pesquisou em torno das deficiências invisíveis. Veja com a gente que interessante o levantamento que eles fizeram, focados no que eles conhecem, que é como os professores estão sabendo conviver, lidar, né, com as deficiências. Assiste conosco. Isso mesmo, Vânia. Eu estou por aqui no Centro Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul, o CETEC Fundamental, para conversar com 3 alunos do 9º ano da escola que pesquisaram sobre deficiências invisíveis na 2ª Mostra Científica e Tecnológica Júnior aqui da instituição. O Augusto está aqui comigo e vai falar um pouquinho sobre o projeto que trabalhou sobre deficiências intelectuais. Augusto, conta para nós um pouquinho do projeto. Então, o nosso projeto ele teve como foco principal explicar o que é a deficiência intelectual. Então, qual que são os sintomas, como é feito o diagnóstico, essas coisas. E a gente trouxe também o olhar do professor em cima da deficiência intelectual. Pois a gente tem uma experiência de como é o olhar do aluno, a gente como colega, mas a gente trouxe e fez base com o olhar do professor, fazendo entrevista em 4 escolas, 2 da rede municipal e 2 da rede privada, com uma promotora de justiça e com uma psiquiatra.
Bacana. E Jean, conta pra mim um pouquinho como que surgiu a ideia de pesquisar essa temática, como que vocês chegaram nesse assunto tão específico que são as deficiências invisíveis. A gente começou com a ideia de falar sobre a sociedade capacitista, mas como é um assunto que já é meio abordado, a gente preferiu optar pela deficiência intelectual. Como a gente tem 2 colegas que possuem a deficiência, a gente queria ver o olhar do professor, pois já sabemos o nosso olhar. Muito bom. Bacana esse olhar, né, Vânia, atento dos alunos em relação a essa temática. Pedro, me conta um pouquinho quais foram os resultados que vocês tiveram e como foi esse processo de pesquisa. Bom, o processo ele foi bem demorado, a gente conversou com várias pessoas, várias escolas. O resultado foi muito satisfatório para a gente, porque a gente conseguiu concluir as nossas dúvidas. A gente viu que realmente é bem difícil ter esse olhar do professor, porque ele não recebe uma formação adequada na sua faculdade. Isso vem muito do professor adaptar a aula, saber como lidar com alunos que possuem deficiência intelectual. E, Augusto, vocês foram premiados na mostra da escola com uma credencial para participar da mostra científica e tecnológica das escolas de ensino fundamental e médio aqui da Serra Gaúcha, a Mostra SEG, que ocorreu aqui no campus da UX no mês de setembro. Como que foi, primeiro, né, a experiência da premiação na mostra da escola e depois a participação na Mostra SEG? Bom, a nossa premiação a gente estava muito confiante, porque foi um trabalho muito elogiado por todos os avaliadores e professores. Então a gente estava confiante de ganhar essa credencial para a Mostra SEG. E aí isso realmente aconteceu. E foi a nossa primeira experiência de nós 3 para participar da Mostra SEG. E foi uma experiência muito boa, que a gente conseguiu mais aprendizados, a gente conseguiu uma interação com outras escolas, que a gente só tinha interação com os alunos do CETEC, a gente conseguiu interagir com outras escolas, conhecer outras pessoas, outros avaliadores. Foi uma experiência muito bacana, pois a gente conseguiu aprender novas coisas, a gente conseguiu apresentar, né? De novo, a gente melhorou nossa apresentação e foi muito bacana. Eu acho que ano que vem, caso a gente continuar nesse processo aí, nesse tema das deficiências invisíveis, eu acho que a gente consegue mais uma credencial. Bem bacana, Augusto. E, Pedro, como que tu vê essa percepção agora em relação às deficiências invisíveis pós-pesquisa, né? Um pesquisador aí que passou pelo todo o processo de pesquisa, metodologia, problema, objetivo, que a gente sabe que é bem denso, mas o Pedro que começou sem saber nada sobre isso, é diferente do Pedro de agora. Quais os resultados que tu colhe disso? Bom, a gente pode perceber que a nossa visão sobre esse assunto mudou muito. O jeito que a gente lida com os colegas mudou bastante. Que se a gente tem paciência com eles, trata eles bem, eles vão ser mais calmos, não vão ficar tão nervosos dentro de sala de aula, vão ser mais educados. A gente apresentando esse projeto para a turma inteira também, a visão deles também mudou sobre isso. Eles também mudaram com os colegas, eles estão tratando eles melhor. Acho que é isso. E Jean, qual que é a ideia para o futuro? Assim, é continuar nessa pesquisa, ampliar daqui a pouco, delimitar ela de uma outra forma? Conta pra gente. A gente pensa em continuar o nosso assunto, mas com a vida acadêmica. Depois que tu vai trabalhar, como que eles tratam nas empresas, na vida acadêmica em geral. Bem bacana. E para finalizar, Augusto, me conta um pouquinho de como foi a recepção, né, da comunidade, dos pais, porque é uma temática que é pouco falada, diferente de outras deficiências que a gente tem campanhas durante o ano que abordam essas temáticas, mas as deficiências invisíveis acabam sendo, muitas vezes, invisíveis de verdade, assim. Como que foi a aceitação das pessoas em relação à pesquisa de vocês? Bom, nas entrevistas que a gente fez nas escolas e com a psiquiatra e com a promotora, elas aparentaram ficar muito gratas pra gente ter essa sensibilidade e escolher estudar esse tema e apresentar numa mostra científica. Nossos colegas também, como o Gia disse, eles mudaram o jeito de lidar, eles estão mais, vamos dizer, mais queridos, comportados, e aí isso acabou afetando então no comportamento deles. E os pais, durante a nossa apresentação, a gente conseguiu perceber que muitos deles não sabiam muitas coisas sobre esse assunto, e acho que eles conseguiram aprender mais com a nossa pesquisa e ficaram muito, acho que talvez impressionados com a nossa sensibilidade de escolher esse assunto.
Muito bom. Inclusive, Vânia, durante a mostra científica e a mostra SEG aqui no campus da UX, o grupo entregou para as famílias, para quem visitava, né, a pesquisa, um folder com informações em relação a essa temática que você acompanha aqui na tela, que traz informações bem importantes em relação a isso. Falando, né, sobre o que é deficiência intelectual, quais são as dificuldades encontradas e curiosidades em relação a essa temática também. Bom, a gente fica por aqui e volta contigo aí do estúdio. Marcelo, obrigada. Estudantes lá do CETEC, obrigada pelo interesse, e a gente fica também muito mais interessados em saber das próximas pesquisas, porque eu sei que essa garotada vai continuar. Reis, a gente estava falando antes sobre a falta de estrutura, né? E principalmente especialistas. Nossa rede pública de saúde, ela é precária, a gente precisa fortalecer ela, principalmente, você falou do neurologista, para o diagnóstico mais adiante do autismo. Mas a gente sabe que outras especialidades também têm poucos profissionais atendendo e pouca disponibilidade também de consulta. O senhor mesmo, assim, vivenciou um pouco isso, seu Reis? Sim. No começo, quando foi descoberto a minha doença, foi muito difícil. Eu procurei vários médicos, vários especialistas. Eu tive que sair de Caxias do Sul para Porto Alegre, de Porto Alegre fui a São Paulo para poder ser descoberto o que eu tinha, porque aqui em Caxias não se conseguia. Aí, quando eu retornei, um médico aqui em Caxias, um rapazinho novo, quando eu fui lá consultar, que me indicaram, eu disse, esse rapaz não vai entender nada, olha a minha idade, perto dele, né? E graças a Deus ele até hoje quem me cuida. Porque no SUS não se tem um médico especialista para cada coisa. Quando se tem, que tu marca uma consulta, ela leva anos. Ela não é para o dia para a noite. Um neurologista no SUS hoje, no postinho do bairro, tu leva de 2 anos a 2 anos e meio para conseguir. Tu não consegue ele rapidamente. Às vezes a pessoa falece e não consulta. Aí quando ele tem que sair do postinho para consultar particular, ele não tem recurso financeiro. E a nossa cidade, ela não tem toda a sensibilidade que necessita, mas tem bastante coisa. Foi feito bastante coisa. Nós não podemos dizer que Caxias do Sul não está preparada. Ela tem. Nós fizemos uma pesquisa de cada deficiência em Caxias, de Libras. Nos setores público se tinha um intérprete. Olha, nós rodamos empresas, lojas, revistamos, olha, nós passamos fóruns, nós encontramos na primeira, só num lugar, que foi lá no Desvio Risso, no Correio, uma intérprete. No resto não tinha. Aí nós viemos por o gestor e começamos a brigar pelo fazer concurso, fazer isso e aquilo. Hoje, graças a Deus, tu chega num banco, tem um intérprete. Tu chega aqui no próprio órgão público, tem intérprete. Mas é um árduo. Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses, Reis. Aqui a nossa Câmara, as sessões tem Libras, né, intérpretes, e eu gosto de falar sempre, a gente tem a língua, a língua portuguesa, mas a gente tem Libras, que é a língua brasileira de sinais, que é a nossa segunda língua legítima via oficial, né? A gente, todos nós deveríamos saber, mas a gente tem dificuldade porque realmente não é tão fácil, viu, Reis? Eu fiz curso, dentro da pedagogia tem essa exigência, né? Os cursos de licenciatura, mas se a gente não pratica... Eu ia dizer isso, eu também pegar um fiz, mas se a gente não pratica, é como o inglês ou qualquer outra língua. A gente esquece, né? A gente esquece. Pegando um gancho teu, a único lugar, espaço público que tem acessibilidade completa é a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. É a única. Nem o fórum, nem os órgãos federais, não, estou mentindo. Tem um órgão federal ali no bairro Santo Pio X, aquele também é igual à Câmara aqui, completamente acessível. Tem também intérprete, tem tudo. Nós temos muitas barreiras para pessoas amputadas, cadeirantes, temos bastante. A nossa cidade com rampas, tem bastante rampas acessíveis, completamente para a pessoa com deficiência visuais, o piso tático que é chamado, tem. Só que ela tem um grande problema, a medida dela está errada e ela é em boca de lobo.
Ela teria que ser um espaço mais para trás. No lado? Mais para trás. Porque dia de chuva, chove, a água sobe na rampa e aquele cheiro. Até a gente questiona muito por que essas rampas foram feitas. Eu, como presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, o ano passado, nós embargamos ela várias vezes, porque na medida não compensava. Aí cheguemos a um dominador que não adiantava mais, já estava tudo pronto, mas ela ainda tem vários defeitos, a gente fez várias propostas, aí a Codeca veio para tentar reformular, mas não conseguimos. Verba para isso se tem, porque as multas de estacionamento, né, para pessoa com deficiência, tem essas verbas. Só que a gente não tem o fundo da pessoa com deficiência, que poderia ajudar a pessoa com deficiência para muitas coisas. Você, para conseguir uma cadeira de roda hoje, pelo SUS, demora 9 meses só para fazer a documentação. Enquanto tu vai numa ONG, vai numa pessoa, tu consegue ela de graça. Porque tem várias ONGs em Caxias do Sul que doam, emprestam, entende? Então, porque está lá na Lei Brasileira de Inclusão. A cadeira de roda é gratuita à pessoa com deficiência. O SUS tem que dar. Então fica a proposta aí, né, José, né, seu Reis, de tentar criar esse fundo, o que precisa. O Reis já falou, comentamos antes no intervalo, a Câmara também agora reconheceu a surdez bilateral em Caxias do Sul, que é um avanço, o próprio Reis, né, está aí. E hoje, inclusive, na sessão de hoje da Câmara, foi declarada de utilidade pública a APADEV, né, que é a associação ligada aos deficientes visuais, e essa declaração de utilidade pública, ela ajuda a entidade a captar recursos, é como se fosse uma certificação, e isso a gente vai avançando aos pouquinhos. Né, Reis? Vamos aos poucos aqui. E eu até queria falar para ti que para esse programa a gente convidou o pessoal da Secretaria Municipal da Saúde e também da Coordenadoria de Acessibilidade. Mas a gente sabe que final de ano é uma loucura. Todo mundo muito atucanado, e eles até se colocaram à disposição, mas lógico, em outro momento. Por quê? Porque está todo mundo com relatórios, com atividades. Então eu queria só deixar isso porque eles realmente, né, foram convidados. A APADEV é uma entidade grande. Até épocas atrás, quando teve outras administrações, a APADEV era um órgão conhecido aí quase nacionalmente. Aí depois, com as trocas de presidente, teve os seus precalços, né? Aí veio o INAVE, né, com o mesmo sistema, e está crescendo aí. Mas eu tenho uma visão minha particular nessa história, porque a FAS, que é um órgão que mantém as entidades, ela passa um recurso financeiro muito grande para as entidades. E a gente não sabe, a população, nem nós, nem os próprios sabemos como é que é movimentado esse dinheiro nessas entidades. A gente não sabe disso. Eu fiz um documento, até embasado, mandei para a Procuradoria-Geral do Município, pedindo para ver como é que eles gastavam esse dinheiro. Mas nunca tive retorno, nunca consegui retorno. Às vezes, né? às vezes é muita estrutura, né? Muita estrutura de atendimento menor, não tão qualificado como deveria. Porque cada entidade ela tem uma especificação. A APADEV trabalha com um sistema, a PAI com um sistema, a Rampa com um sistema. Todas as entidades, cada um tem os seus deficientes. Mas só que é uma circulação de todos eles nas mesmas entidades. Então, tu nunca consegue saber a realidade. Porque todos eles vão em todas elas. Não fica específico em cada, entende? Então, isso é uma dificuldade muito grande. E aí, quando tu vai para a entidade perguntar, as pessoas ficam meio com medo de abrir as portas para a gente ficar sabendo. Não é que nem tu vai para uma cidade que tem uma cultura maior, que tem uma coisa, eles abrem as portas e não tem medo, mas aqui ainda o pessoal ainda não se acostumou com isso. Os hábitos ainda são interioranos. A deficiência na nossa cidade, ela está muito escondida ainda. É que nem disse a nossa colega ali, nós temos que lutar, temos que brigar, não podemos se calar. Nós deficientes. E Reis, a Nath, aproveita aqui que o senhor está falando disso, eu fiquei muito contente, assim, eu sei, já conheço a Natália há muito tempo, mas aí, acho que foi no início da semana, domingo, veio o vídeo dela falando disso, né, falando do dia ligado à deficiência, e ela fazendo o registro da luta dela. Precisamos falar sobre deficiências. E, Natália, eu quero também que tu nos explique o que é a acromatopsia. É assim que fala?
É assim que fala, a cromatopsia. Então, a minha baixa visão, estava comentando que eu enxergo aproximadamente 15% do que as pessoas que não têm uma deficiência enxergam. E a minha deficiência, a minha baixa visão, ela é causada pela cromatopsia, que é uma doença congênita, raríssima. Ela é um tipo de daltonismo, é o mais raro deles, que é a cegueira total às cores. Então, eu enxergo o mundo aos olhos de vocês em tons de preto, branco e cinza. Como eu sou uma pessoa que escolhe a arte para existir no mundo, né, eu digo que eu tenho a minha própria paleta. E é assim que eu enxergo também. Os tons de cinza, para mim, são as minhas cores e eu acho que eu tenho outras possibilidades de enxergar também, quando eu não enxergo como todo mundo, mas eu também tenho outras possibilidades de enxergar, né? E esse vídeo que tu falou foi muito bacana, porque eu já venho de um tempo, assim, por várias questões de histórico que todas as pessoas com deficiência acho que tem na escola, na família, na sociedade. A gente tem N situações, eu mesmo no trabalho, com uma colocação privilegiadíssima, tive, né, uma oportunidade enquanto crescer numa família que tinha possibilidades, que me deu muitos acessos. A APADEV, assim, me formou, né, me desenvolveu muito pessoalmente. O INAVE, com quem eu tenho também muito vínculo até hoje, eu existo no mundo. Se eu existo, é porque tive família, né, suporte, enfim, rede de apoio. Meus pais tiveram rede de apoio, que é uma coisa que fiquei aqui pensando nas mães dos autistas, enfim. E também porque a arte me fez existir, né? Eu encontrei na arte uma via de existir sendo quem eu sou. E eu acho que isso é fundamental. E esse vídeo tomou uma proporção muito grande. Eu tenho quase 8.000 acessos de visualização nesse vídeo. Porque ele fala disso, né? Da gente poder ocupar espaços. E isso me deixou imensamente feliz, porque eu nunca imaginei. Eu fiz isso porque em muitos outros momentos da minha vida, de repente, eu devesse ter brigado muito mais e eu não tinha condições naquele momento, ou não tinha, talvez, a cancha que eu tenho hoje, não tinha a segurança que eu tenho hoje, né? Mulher, mãe, separada, empoderadíssima, e vejo muitas amigas com filhos autistas. Fiquei pensando, a gente precisa, sim, dar voz. Se nem todo mundo tem voz, né, seu José? No meu caso específico, que ocupa um espaço privilegiado no serviço público, que transito nas mais diversas esferas, a gente precisa fazer esse assunto vir à tona. E aí, deste vídeo, dessa minha questão da deficiência e da nossa conversa de hoje, eu fiquei aqui pensando que nós temos alguns pilares, assim, para mim são muito claros. A informação, a importância de disseminar a informação, para que as pessoas saibam o que é a baixa visão, para que as pessoas saibam da surdez bilateral, sim, mas principalmente o cordão. A gente precisa estar em todos os lugares, usando os espaços públicos ou não, para disseminar as informações. Eu acho que isso é fundamental. Um outro pilar que me parece, assim, que a questão da mediação, contou a historinha da Martina, e eu fiquei pensando, essa mãe exausta, quem será daquela família que podia se colocar, né? E aí vem o terceiro pilar, que é a rede de apoio. Sabe? Porque assim, aquela mãe está exausta, aquela mãe precisa de alguém, aquela criança precisa de alguém, né? Então, e a rede de apoio? Então, eu acho que informação, mediação e rede de apoio são coisas que não podem faltar mais hoje em dia. E quando eu digo a rede de apoio, a minha mãe, nós éramos 2 irmãos com a deficiência. Meu irmão nasceu antes, meu irmão é diplomata, hoje está na Rússia, né? Tem uma posição também muito legal, ocupa um espaço muito importante, né? E ele nasceu antes que eu, alguns anos, ninguém sabia que a nossa doença era genética, e eu nasci. Claro, a APADEV ajudou, mas daí um ciclo de amigos, uma família que adotou, porque a gente sabe que o autismo tem várias questões, né? Que as crianças, às vezes, vão com algum adulto ou com outro não. Mas quem será que pode fazer, de repente, até esse papel de levar junto na festinha? Ou de mediar? Porque é muito difícil também, eu como mãe de uma criança, explicar algumas coisas, mas, então, aquela mãe que pode falar para outra, que pode sensibilizar a terceira mãe, que aquela criança possa ir na festinha, né? Como a minha mãe, eu acho que teve muita rede de apoio. Também tem uma questão de desenvolver autonomia. De repente, aquela mãe, além do cansaço, precisa deixar que aquela criança também encontre o seu espaço. Porque a gente também, enquanto pessoa com deficiência, desde pequenininho, precisa, né, encontrar um lugar no mundo. Com ou sem deficiência, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, às vezes, com deficiência, a gente fica muito também... A minha mãe diz muito isso, né? Ela já tinha 2 filhos mais velhos, tinha depois de eu. Eu precisava que vocês se desenvolvessem, né? E eu acho que a minha mãe é um exemplo de... Eu brinco que ela tem doutorado em inclusão. Né? Porque uma mãe que tem um filho deficiente ou não, ela quer preparar ele para a vida. Ela pensa, se eu não estiver aqui amanhã,
Isso. Então, eu acho que é tudo isso, sabe? A informação, a mediação do mundo, que não é uma questão só do pai e da mãe, e essa rede de apoio. Então, isso tudo perpassa também pelo nosso olhar humano, né? Pelo nosso olhar para com o outro, pela empatia. Falei demais, né? E agora que a Nath falou disso, eu vou deixar uma pergunta no ar para os nossos convidados refletirem a respeito, já que a Nath falou, essa rede, ela é composta por quem? É só família? Será que, como pessoa, como humano, como amigo, eu não posso me solidarizar e ajudar? Você que está em casa também reflita sobre isso e eu convido você a ficar conosco, a continuar, porque Roda de Saberes sobre Deficiências Invisíveis tem mais um bloco. Até logo, não saia daí. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Frequentemente se usa o verbo denegrir com claro sentido pejorativo, como sinônimo de difamar, bem diferente do seu real significado, que quer dizer literalmente tornar negro, escurecer. Assim, não é correto associar a cor negra com algo mal visto ou maldoso. Em vez de falar denegrir, prefira difamar ou manchar a reputação. Roda de Saberes sobre Deficiências Invisíveis volta para convidar você a entrar para o debate. E agora é entrar mesmo, literal. Você que é amigo de famílias que têm pessoas com deficiência, claro que vai depender da deficiência também, né? Está colaborando, está ajudando, se colocou à disposição para contribuir. Eu sei que às vezes a gente não quer ser invasivo, mas como o seu José Reis comentou há pouco, às vezes a família demanda a essa família, que já está às vezes desestruturada, muita atenção, deficiente físico e mais intelectual, por exemplo. Quando se somam as deficiências, os pais têm que dar muita atenção para isso. E às vezes os pais também precisam de um respiro. Você que é amigo de uma família dessas, se colocou à disposição? Será que a gente tem que se colocar à disposição? Eu convido a nossa psicóloga para nos ajudar. E eu agora quero retomar a lista de nossos convidados. Hoje a gente está aqui com a Natália Bianchi, servidora pública e que tem baixa visão. A gente está aqui com o José Reis, que é conselheiro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e a Vialana Salatino aqui, que é a nossa psicóloga, doutora em educação, e vai nos dizer: a gente, como amigo, tem que se colocar à disposição de uma família que tem pessoas com deficiência? Como a gente deve atuar? Então, toda ajuda sempre é bem-vinda, né, nesse cenário. Eu fico pensando, enquanto a gente discute algumas coisas aqui, porque teria tantas milhões de coisas para se dizer, né? Eu fico pensando que só o Estado, né, quando a gente diz o governo não vai dar conta de tudo, né? Não tem como. Mas não só o amigo dessa família, como um vizinho. E quando a gente está falando das deficiências invisíveis, a gente pode estar falando de um caso de depressão e que a gente olha para aquela pessoa que é colega de trabalho e tu diz assim: não tem vontade. E às vezes a pessoa está passando uma depressão horrorosa ali, sozinha, né? Porque ninguém consegue ter empatia, que é uma palavra linda, mas que ninguém entende o que significa,
que é realmente se colocar no lugar do outro como se você fosse o outro, não nas tuas condições, né? Então, essa pessoa ela está sozinha, a gente precisa ajudar enquanto amigos de uma família que tem alguém passando por isso, ou que tem mais do que um alguém, ou que tem deficiências múltiplas, né? Um monte de coisinhas junto. Eu digo sempre nas aulas, né, da psicologia, e também eu dou aula no direito, uma disciplina que é psicologia jurídica. Então eu digo sempre que nada é tão ruim que não possa piorar. Daí eles me olham, né? Tipo assim, Lana, que coisa mais pessimista, né? Mas a verdade é que eu falo isso porque, às vezes, a pessoa tem uma depressão, tem hiperatividade, descobre que tem autismo e ainda tem uma baixa visão, por exemplo, né? Ou tem um problema de uma deficiência física já. Às vezes é assim, e olha que é um peso, né? A gente precisa se ajudar enquanto seres humanos, enquanto colega de trabalho, colega de aula, vizinho, familiar, amigo. Mas as pessoas e Lana, e lá na universidade, enquanto docente, você, pelo visto, partilha isso, dá essa consciência, ajuda a criar essa consciência nos seus alunos. E tu sente que os alunos estão compreendendo? Então, falando nisso, né, lembrei que eu tenho um aluno com daltonismo. Eu preciso me preocupar com o slide que ele vai conseguir visualizar. Os colegas precisam ter paciência também com as perguntas de outra colega, que daí a gente sabe que tem uma dificuldade de ansiedade, outra que tem deficiência intelectual. E eu tive um aluno que era autista, isso no curso de psicologia. Aí a gente teve críticas dentro do próprio curso. Como é que vai ter, de colegas, né? Como é que a gente tem um aluno autista, e ele era um caso, né, mais severo, e a gente fez uma combinação, eu e ele. Quando ele estivesse precisando sair dali, ele levantava e saía. Então, ele fazia isso, ele fazia ótimas contribuições, às vezes eram contribuições mais estranhas, porque o pensamento dele é um pouco diferente, a forma de se comunicar. Então, assim, se a gente já não aprende dentro da própria sala de aula, onde é que a gente vai aprender? E eu digo para vocês, quem melhor para ser um psicólogo de autistas que um autista? Olha só, conhece realmente. Lana, mas olha só, tem aqui, talvez a gente inaugure aqui na Roda de Saberes hoje uma experiência que eu acho que deveria ser disseminada em vários locais. E acho que quem vai ajudar vai ser a Natália, o seu Reis também. Olha só, a gente tem a gente não precisa ser perito muito para fazer uma audiodescrição. Quem está em casa que não enxerga, é isso, Nath, literalmente não enxerga. Então, eu estou aqui sentada, tendo ao meu lado direito os meus convidados. Eu, Vânia, hoje, acho que vim em reverência à Natália. Estou de cinza, camisa, então, uma blusa de malha cinza escura, uma saia cinza clara, uma sandália preta. É por aí. Eu sou uma moça loira, tenho olhos castanhos. É basicamente isso, Nath. Começa por aí, né? E a gente está na casa de leitura. À minha esquerda eu tenho na minha esquerda 2 técnicos, operadores de câmera e também um especialista em áudio. E à minha frente tem um cinegrafista que está aqui nos registrando tudo. É isso, Nath. É por aí, a gente pode também começar descrevendo a sala, né? Sempre do maior para o menorzinho, eu também não sou perita no assunto. Mas é sobre isso, Vânia, e eu acho que aí, isso que tu falou agora, condiz com a fala aqui da minha colega, que a gente precisa de rede de apoio enquanto família, enquanto amigos, mas mais do que tudo, e aí também acho que o seu Reis pode me ajudar a endossar isso, a gente precisa enquanto sociedade, né? A Vânia no programa dela, os guris que vão sair, que estão aqui nos bastidores, disseminar a informação, sim, mas a gente precisa, enquanto sociedade, ter as atitudes mínimas que precisa. E se eu não tenho a característica para ser a rede de apoio e para ajudar a trocar uma fralda, ou para ajudar a ficar com uma criança, eu, no mínimo, como cidadão, eu tenho que fazer o meu papel para que as pessoas que não têm o mesmo acesso que eu cheguem onde eu cheguei, mas onde elas precisam chegar por direito constitucional. Então, enquanto legislação, sim, enquanto comunidade, em geral, cobrar legislações, né, do poder público, do legislativo.
estar na prefeitura, fiscalizar o trabalho que é feito, seja como conselho, seja por coordenadoria. É muito sobre isso. Quer dizer, todo mundo tem uma partezinha nesse bolo, eu acho. Fazer a sua parte enquanto cidadão também. Isso, porque é isso. E mostrar talentos. Eu busco representatividade, porque eu preciso que outras pessoas, como o seu Reis e como eu, ocupem espaços. Para que pessoas que, de repente, não têm essa possibilidade vejam, peraí, mas o seu Reis está lá. Mas a Natália está lá, então eu também posso. Eu me sinto hoje nesta função de abrir caminhos, como abri há 12 anos quando eu entrei na prefeitura. Mas todo mundo tem a sua fatia para fazer. A pessoa que tem a deficiência, a família, os amigos do entorno, mas nós, enquanto sociedade, precisamos evoluir, né? Tá lá nas metas da ONU. A gente precisa evoluir para que, com deficiência, sem deficiência, questões de raça, de gênero, para que todo mundo possa, eu acho que, degustar do mundo da mesma forma. E antes do seu Reis falar, eu quero aproveitar que a Nath está falando para mostrar o quanto ela é talentosa. E eu chamo uma vinheta do nosso Anote Aí. Porque eu trago como dica 2 dicas. Uma delas, então, é a obra Mergulho, do Volney Canônica, que trabalha sobre o autismo. Você vai estar vendo a capa do livro aí, na telinha, e conta justamente uma experiência vivida por uma situação de um autista. E eu quero, em especial, mostrar as obras de arte que a Natália Bianchi faz. É assim, é de morrer de emoção. É mais ou menos isso, assim. Porque olha que delicadeza a Nath, ela consegue fazer o traço dela numa perfeição, num talento. Você está olhando, não preciso nem descrever. É só você degustar, contemplar. Acho que é a palavra certa. As obras da Natália Bianchi merecem contemplação. Então, e também é uma inspiração. Eu acho que se as pessoas com deficiência, elas dizem que elas não conseguem, ou enfim, porque tem a deficiência. Não. A gente sabe que tem pintores que pintam com os pés, são vários outros, outros jeitos de fazer arte. Cada um vai criando do seu modo. E é o que a Nath faz. Acho que quanto mais desafio, como que faz um traço leve uma pessoa que enxerga 15% do que eu vejo de repente. Esqueci, isso é colorido. Eu não tinha essa noção de que eu não enxergava quando eu comecei a desenhar. E essa é a grande questão. Né? O mundo tentou me enquadrar, a minha família nunca. Mas aí, claro, eu cresci, o mundo tentou me enquadrar, mas eu sou teimosa, né? Sou teimosa. O senhor é teimoso, seu José? Continue. Se você notar, a maioria da pessoa com deficiência, ele tem altos talentos. Ele consegue trabalhar. Ele pode ter a deficiência que ele tiver. Ele consegue trabalhar. Ele trabalha mais do que uma pessoa que não tem deficiência. Isso eu posso falar com conhecimento e provo para vocês. O que está faltando para nós, pessoas com deficiências, são os empresários, as pessoas ter conhecimento como lidar com uma pessoa com deficiência. Você chega numa empresa, você começa a falar sobre a deficiência, o departamento pessoal não tem conhecimento sobre isso. Eu estou falando com conhecimento. Eu não estou aqui falando só abobrinha. Eles não têm o conhecimento. Então, se tem que pegar aí na SIC, numa palestra da SIC, conversar com os empresários, falar como é que se lida com uma pessoa com deficiência, como é que se lida, como é que se troca uma fralda, como é que se faz todo esse trabalho. Só que aqui em Caxias teve um grupo que começou a tentar fazer esse trabalho, mas não alavancou. A Rondon, aí, esses tempos atrás, trouxe uma pessoa de São Paulo para fazer esse trabalho. Olha bem, nós temos aqui em Caxias bastante gente com esse conhecimento, mas não sei por que não saímos do chão. Então, nós temos uma empresa ali no Floresta, eu até faço questão que vocês vão conhecer, são 6 deficientes físicos soldador em cima da cadeira. Os 6 irmãos sentados em cima da cadeira soldo. Impressionante, quando eu cheguei lá, eu me apavorei. Eles trabalhando, mexendo com ferro, fazendo. Aí eu perguntei para muita superação, né? Aí eu perguntei para um deles, onde é que vem toda essa garra? Aí um olhou para o outro e disse assim, nós somos unidos. Aí eu disse, mas só a união não consegue chegar lá. Aí eu quis questionar eles, porque vendo aquilo, né? E ainda amputado das pernas, né? É uma dificuldade maior. Aí ele disse assim, não, quando nós deitamos,
Nós temos o amor da mãe. Bah, aí acabou. Olha, eu acho... Aí acabou. Eu acho, seu Reis, que eu acho que a gente tem que encerrar a Roda de Saberes. Eu acho que com esse exemplo do Reis, né, que ele narrou, é a clara demonstração que a deficiência não é impeditivo para nada. E eu também conclamo aqui aos empresários, aos políticos a compreenderem melhor, né? E a sociedade como um todo, como bem disse a Nath, porque na educação é Estado e família, independente da estrutura que a família tenha. Nós somos responsáveis pelos processos educativos, independente da faixa etária. Então, aqui aproveito esse exemplo do seu Reis e conclamo o empresariado a abrir mais portas para quem tem uma deficiência. Vamos lá, vamos estruturar para que a gente possa acolher esse exemplo assim maternal, né? Tem uma mãe, mas pode ser um pai também que está aí abraçando, então, nossas pessoas com deficiência. Eu quero muito agradecer, então, os nossos participantes. Eu sei que estamos chegando ao final e é sempre pouco tempo para tudo, mas Natália Bianchi, Vialana Salatino, José Carlos dos Reis, obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Agradeço aos meninos que também estão aqui nos registrando e quem está em casa. Obrigada por vir conosco conversar sobre deficiências invisíveis e que estejamos sempre de olhos bem abertos para abraçar a todos. Eu convido você a dar sugestões para a Roda de Saberes. Pode mandar e-mail para imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou liga para mim no 3066-3979. Eu vou ficar muito feliz com sua crítica, com sua sugestão, com sua contribuição. E segue com a programação da Roda de Saberes em outro momento e com toda a programação da TV Câmara especialmente preparada para você. Até!